Oi, oi pessoal! Hoje eu começo esse vídeo aqui em Estocolmo, na Suécia, e eu vou mostrar um pouco pra vocês de como foi essa minha viagem de basicamente 3 dias em Estocolmo. No meu primeiro dia em Estocolmo, eu fui conhecer a parte central da cidade e alguns outros lugares do centrinho e da cidade antiga. Mas acabou que eu usei um microfone e o microfone não estava funcionando muito bem, então o arquivo do meu vídeo está todo corrompido, infelizmente. Mas eu vou colocar aí as filmagens que eu fiz pra vocês sem som e vou narrar por cima pra vocês entenderem um pouco da história e da cultura desse lugar. Começamos nosso passeio pela Stortorget, que é uma das praças mais famosas de Estocolmo e um de seus cartões postais. Essa praça é muito histórica por conter o Museu do Nobel e também por ter sido palco de algumas batalhas da região que foram muito importantes, como a Batalha da Suécia contra a Dinamarca, que aconteceu nessa praça. Depois, nós seguimos para visitar as dependências da realeza sueca, que são um conjunto de palácios muito grandes e muito bonitos no centro antigo de Estocolmo. Também fiz uma passagem pelo museu e monumento dedicado a Gustav I, que foi um dos reis mais importantes da Suécia para sua independência em relação a Roma. Também passamos pelo Pier e pela Rua de Luxo de Estocolmo. Por fim, finalizamos nosso dia no Mercado Central de Comidas de Estocolmo, que é um local bem legal para comer comidas típicas da região. Tô começando esse vídeo em Estocolmo, na Suécia, e eu tô começando esse primeiro vlog dentro do Museu do Vasa, que é um museu de um barco viking, na verdade, que ele afundou na sua viagem inaugural em 1628, e eu vou contar um pouco da história deles pra vocês. Ele começou sendo construído para ser um barco de exposição e de amostra propaganda militar. Mas depois ele acabou, o primeiro rei que mandou construir ele acabou falecendo, e o novo rei que assumiu transformou ele em um barco de guerra militar. Então ele mudou seu propósito e ao longo dos tempos tivemos vários erros, que eu vou contar ao longo do vídeo, que fizeram o barco inaugurar mais ou menos 1 quilômetro depois dele ter saído da costa, então foi bem próximo. E desde 1628 que ele está afundado aqui perto de Estocolmo. Agora eu vou contar um pouquinho dos motivos do barco ter afundado, segundo o nosso guia aqui dentro do museu. Em primeiro lugar, teve um erro de cálculo muito grande para produzir o barco e para produzir a sua estabilidade e o seu eixo. Por quê? Foram chamados 2 engenheiros principais para construir esse barco. Um era germânico e o outro alemão, e os dois não falavam a mesma língua. E as medidas naquela época não eram tão padronizadas como são hoje. Hoje em dia, as medidas são basicamente padronizadas para o mundo inteiro, mas naquela época acabavam sendo um pouco diferentes. E para um engenheiro, um pé, significava 33 centímetros e para o outro engenheiro significava 28. Então já começou que todas as proporções do barco foram calculadas erradas. Porque enquanto um falava que era 33 centímetros, o outro pensava que era 28. Então já começou assim, tendo vários erros de produção. A segunda coisa foi que o barco não foi projetado para ter tanto peso. E o rei, com sua ganância e querendo mostrar o poder dele, colocou cerca de 62 canhões dentro do barco e cada um pesava mais ou menos 2 toneladas. Então já começou meio errado por aí, que o barco estava muito pesado. E os engenheiros muito inteligentes colocaram todos os canhões do mesmo lado do barco. Então todos eram na mesma parte do barco, o que fez o barco ficar muito pesado para um lado. O segundo grande erro foi que eles colocaram um mastro muito grande e uma vela muito grande também. Então o que acabou acontecendo? O barco acabava não tendo estabilidade e ficava balançando assim. E o terceiro grandíssimo problema desse barco foram as escotilhas dos canhões. Por quê? O que acontecia? Eu vou mostrar uma animação pra vocês sobre isso, mas o que aconteceu foi o seguinte: o rei, para mostrar seu poder, queria que as escotilhas fossem abertas no mar, a cerca de 1 quilômetro da costa,
e que dessem um tiro de canhão. Só que as escotilhas foram mal calculadas e eles resolveram sair delas do contorto já aberta. Por ser muito esperto, eles falaram assim, já vamos sair com elas abertas e vamos dar os tiros. Eles saíram com as escotilhas abertas, como eu disse, elas foram mal calculadas e começou a entrar água no barco. Então, ele começou a entrar muita água dentro dele e ele já começou a afundar dali. Ah, mas vocês falam, então não foi por erro humano que esse barco afundou? Também. Mas, segundo os estudos que eles fizeram, o barco afundaria de toda forma, ou pelo menos tombaria, não teria uma forma dele se manter em pé. E talvez a água tenha ajudado, de certa forma, na preservação, porque ao invés dele tombar, ele afundou. Então ele literalmente fez isso aqui e afundou para baixo d'água. O mastro dele era tão mal calculado, mas tão mal calculado, que mesmo depois do barco afundado, o mastro continuou visível a olho humano fora da água. Então, assim, esse barco foi uma série de erros. O barco tinha capacidade e era previsto para ter mais ou menos 450 tripulantes, só que por um teste feito alguns dias antes, eles já meio que viram que o barco não estava bem feito e estava mal calculado. Só que, tipo assim, eles resolveram seguir com o projeto e seguir com a demonstração pública do barco por alguma razão. E aí, os militares que foram informados não estavam no barco. Então tinham mais ou menos 150 pessoas no barco quando ele afundou. Mas só 30 que eram os atiradores dos canhões que estavam no andar de baixo que morreram. Porque quem estava no andar superior, como estava muito perto, cerca de 1 quilômetro só da costa, conseguiu nadar ou conseguiu ser resgatado por alguns veleiros que estavam na região e alguns outros barcos menores que também estavam na região. Ah, mas então o projeto todo foi um fracasso? Não, porque junto com o Vasa foram construídos 2 outros barcos menores e esses sim deram certo e duraram navegando cerca de 30 anos. Ah, por que esse barco está sendo exposto e demonstrado mesmo sendo um fracasso total? Porque ele ainda continua sendo o barco viking mais bem preservado do mundo. Quando ele afundou, ele basicamente estava muito frio, aqui é muito frio, né, na Suécia, e ele já foi afundando e congelando, basicamente. Ele não ficou muito tempo sem congelar debaixo d'água. Então ele meio que criou uma bolha de ar e de gelo, e ele se manteve extremamente bem preservado durante todos esses séculos que ele ficou debaixo d'água. Tanto que os próprios cientistas ficaram chocados ao descerem lá e conseguirem finalmente resgatar o barco e as cordas, a vela ainda terem muitas partes 100% preservadas. Disse o nosso guia que até mesmo as 30 pessoas que morreram, ainda era possível ter as roupas dela em um estado de preservação assim incrível e inesperado. E algumas ainda tinham até vestígios de cabelo, tipo, elas estavam tão bem preservadas que ainda tinham vestígios de cabelo. Tanto que o Vasa é considerado uma das catástrofes mais bem preservadas do mundo, sendo comparada a Pompeia, por exemplo. É possível ver também no barco várias esculturas, certo? Que foram mandadas talhar, né, pelo rei, para poder decorar esse barco. E aqui tem o símbolo, aqui na frente tem o símbolo da família real da Suécia, que de longe já era para os seus inimigos saber quem estavam atacando eles. Aqui é possível ver o símbolo da família real sueca da época. Aqui nessa parte era o lugar que era projetado para o rei ficar, né? Nesse meio que deck aberto aqui, que era para que ele pudesse ver também tudo o que estava acontecendo no mar e para ele ter uma boa visão, mas que acabou nunca sendo usado, porque o rei não foi na viagem inaugural do barco. Ele estava, acho que numa reunião e ele não conseguiu ir, e então o deck ficou vazio por sorte dele, porque daqui provavelmente ele não teria tido tempo para sair do barco antes do barco afundar. Aqui nós temos uma reconstrução de como seria, né, o gabinete do rei na época dentro do barco. Aqui nós temos uma visão de como provavelmente era o barco quando ele
velas, né? Ele era todo colorido e era um dos poucos barcos coloridos realmente da época, porque isso não era muito comum. Mas o rei quis mostrar e colocar muito amarelo e vermelho, que vermelho originalmente, né, naquela época era a cor do Império Romano. Mas ele queria mostrar para o Império Romano força, então ele colocou muito vermelho no seu barco. As cordas que nós vemos hoje no barco são obviamente uma reconstrução, né, da original, para estar exposto e dessa forma bonita no museu. Mas nós também temos aqui atrás pedaços, né, da vela original ainda, que são esses tecidos que estão por aqui, e a corda original preservada. É possível ver a vida no navio Viking, uma representação do museu muito bonita. Nos 2 primeiros andares nós podemos ver os trabalhadores, né, e os operários do barco. Nos 2 andares inferiores nós podemos ver a cozinha do barco. Aqui era onde ficavam os doentes e os mortos que iam morrendo à medida do caminho, que não eram jogados no mar. Aqui era onde eram guardados os alimentos do barco e algumas coisas extras, como algumas cordas, vela, e por baixo as pedras, né, que são o que sustentavam o navio naquela época. Muito diferente da vida nessa parte do barco. Aqui nós podemos ver o gabinete real, junto com os capitães do barco, que você dá pra ver claramente a diferença das roupas e das comodidades, como eram muito mais bonitas, com móveis mais bem colocados, e como a qualidade de vida era um pouco melhor, né, para esse pessoal da alta realeza do que para os mais pobres. Mas ainda assim era uma vida extremamente difícil e não muito confortável no mar. Nessa parte do museu tem uma reconstrução de como seria a primeira área dos canhões, que era a área dos canhões superiores, e eu vou mostrar um pouco pra vocês de como seria aqui embaixo. Eu tenho 1,50 e aqui deve ter mais ou menos 1,60 de altura, e a maioria das pessoas tá tendo que andar abaixada aqui, e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. A parte de baixo era como se tivesse outra área de canhões, porque nós estaríamos na superior. E aqui tem os canhões que estariam apontados para fora do navio. Aqui atrás de mim nós temos o caldeirão original que era usado nesse barco, né, no Vasa, que foi tirado do mar. Mas, por mais que o barco fosse projetado para ter 450 pessoas, 450 tripulantes a bordo, o caldeirão é muito pequeno. Por isso que muitas vezes as pessoas morriam de desnutrição e até mesmo ficavam muito suscetíveis a outras doenças, que na maioria desses barcos desse período e de muitos períodos posteriores, até as grandes navegações, os barcos iam com 450 tripulantes e muitas vezes voltavam com 200, 100. Sempre os barcos reduziam muito a quantidade de tripulantes a bordo por conta dessas doenças e da morte. Então isso era muito comum e muitas vezes você já ia para essas viagens sabendo que você possivelmente não ia voltar. Falando um pouco das doenças e mostrando algumas imagens. As principais doenças que acometiam esses barcos era o escorbuto, que é uma doença gerada principalmente pela falta de comida e pela falta de legumes, vegetais e frutas o suficiente na alimentação. Porque muitas vezes eles tinham que levar comidas em barris, como eu mostrei ali atrás, né, como eram levadas comidas, e as comidas muitas vezes estragavam e eles acabavam tendo que jogar fora, e por muitos e muitos dias eles ficavam sem comida ou com comidas que não eram tão nutritivas para a saúde, mas que eram menos perecíveis. Então, isso era um problema muito comum que tinha na época, e aqui mostra um pouco dessa realidade também. Aqui nós temos alguns objetos, tipo os pratos, canecos e objetos de cozinha, né? Aqui tem os objetos de cozinha da realeza, como podemos ver são bem diferentes do que o dos plebeus, né? Expliquei agora há pouco as roupas e tudo dos tripulantes que foram encontrados ainda estão em extremo estado de conservação, estão sendo expostas aqui no museu. Clothing and his shoes were still on his feet.
Even his hair and brain were preserved in the cold depths. Parts of 15 skeletons have been recovered, allowing scientists to establish what they ate. Está descrito ali que nenhum desses objetos passaram por nenhum tipo de reconstrução. Eles estão exatamente como foram tirados do mar. Temos os canhões de bronze que foram adicionados no barco. Eles pesam cerca de 2 toneladas e nem todos foram recuperados. Eles recuperaram cerca de apenas 50% desses canhões. Aqui é possível ver a parte onde entrou água, né, no barco, que era a parte dos canhões, nessa reconstrução. E no original também é possível enxergar essa área. Depois de um dia passeando por algumas lojas aqui em Estocolmo, para finalizar o nosso dia viking, eu vim aqui no principal bar viking da cidade, que é bem famoso, e vamos ver como é que é. Once again, I have company for you. And this time, it's from the deep dark forests of Germany. I give you Berlin. Pessoal, tudo bem? Como vocês viram aí nas últimas imagens, no meu último dia aqui, eu peguei um barco pra Gustavsberg, que é uma cidadezinha pequenininha aqui na Suécia. E eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, mas pelo que eu vi aqui é basicamente um porto e uma cidade bem pacata. Agora eu tô indo na igreja principal da cidade pra mostrar pra vocês. E eu comi também. Mas a gente só recomenda coisa boa e a comida tava bem mais ou menos, então nem vamos recomendar aqui nesse vídeo. E eu vou subir aqui pra mostrar a igreja pra vocês. Essa é a primeira igreja pública que eu vejo aqui na Suécia, que você realmente pode só entrar e fazer sua oração. É a primeira que eu vejo e que eu consegui gravar pra vocês, porque eu não entrei em nenhuma lá em Estocolmo, porque todas eram pagas e todas eram muito caras. Então eu acabei não entrando, mas essa aqui é bem bonitinha, bem pequenininha. Aqui a calçada é dividida entre pedestre e bicicleta, então tem que ter muito cuidado, porque eu já fui quase atropelada por bicicletas algumas vezes nessa viagem. Então é uma coisa que na Europa tem que prestar muita atenção, e nos Estados Unidos também, é a ciclovia, que no Brasil não é tão comum, mas aqui é muito. Você sempre vai ver alguém andando de bicicleta. Em Estocolmo e na Suécia no geral, mesmo no verão tá fazendo bastante frio para os padrões do Brasil. E olha que eu moro em uma cidade fria no Brasil, assim, eu moro numa região serrana, então é uma região mais fria, mas aqui assim, tá fora do comum. No verão, o dia mais quente que eu peguei tava fazendo 19 graus, então assim, traga um casaco. Eles prometem verão, mas não é verão, é basicamente inverno, outono pra gente. Aqui eu tô no porto de Gustavsberg, que é onde a gente desembarcou no barco e aparentemente é a região principal da cidade também. Aqui eu achei, eu não sei se tem mais, mas eu achei 3 restaurantes e um supermercado nessa região do porto aqui. E vou mostrar um pouco pra vocês. A guia tava falando pra gente que a chegada aqui em Gustavsberg é por um canal bem estreito do mar. E depois eu vou mostrar pra vocês. E ela disse que é um dos menores canais da região e um dos menores canais que existem. Realmente o nosso barco era tipo um pouco mais largo, que ele já era o maior tamanho de barco que conseguiria passar ali. Quando a gente estiver voltando eu vou tentar mostrar pra vocês quão estreito é o canal de Gustavsberg. Mas é muito interessante porque disse a guia que foi lá onde a Suécia derrotou a Alemanha em uma das últimas batalhas que eles tiveram aqui na região.
Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir, porque tem um caminhão aqui atrás e ele tá fazendo muito barulho. Só que não tem nenhum lugar que eu achei que não tivesse esse barulho, então vai ser aqui mesmo. Aqui em Gustavsberg é muito conhecido pela sua fábrica de porcelana. Então aqui tem o Museu da Porcelana e tipo um galpão enorme que vende só porcelana. É uma coisa muito famosa da cidade, mas que eu acabei escolhendo não fazer. Mas eu vou mostrar um pouco da entrada pra vocês conhecerem o que vocês podem fazer aqui em Gustavsberg. O cartão postal aqui de Gustavsberg, que é tipo um pórtico parecido com um castelo, tá fechado, tá em reforma, então não conseguimos ver esse ponto turístico hoje.